Wait for it. Wait for it. Perdão, estou ouvindo Hamilton pela bilionésima vez. E vocês deveriam acompanhar esse canal. Deveriam estar assistindo Hamilton. Quem já está por aqui? Conversar. Boa noite, boa noite. Boa noite, Júnior Oliveira. Manifestem aí para eu saber quem é que já está por aqui, para a gente poder começar. Vai começar, né, como para quem for da galera nova que está chegando hoje e tal. É o cabelo, é o cabelo. O cabelo até rosa tal, não sei se vai dar para ver por causa que tá escuro, mas é rosa ele tá. Ele tá de roxo, mas só pegou o rosa, não pegou o roxo. Hoje a gente vai começar aqui lendo o texto do Leandro. É porque é bem pouquinho que eu descolori aqui. E com o cabelo molhado fica mais difícil de ver. É, tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Fechando aqui umas coisas. Pois é, hoje vou começar as lives aqui. Falar sobre a construção de um livro, né? Pode ser um romance ou pode ser um livro de contos. Que vocês podem aproveitar aí, né, para ir trabalhando as ideias de vocês. O meu plano qual é? É esse mês de outubro, esse mês de outubro, planejar o romance, né, estruturá-lo cena a cena, fazer um outline para ele, para em novembro tentar fazer uma primeira escrita, né, tentar ver se eu venço o desafio do NaNoWriMo uma vez, mas cada um meio que eu espero que adapte para sua própria vontade, sabe? Assim, 50 mil palavras, que é o desafio do NaNoWriMo, é simplesmente um absurdo. Assim, é muito difícil escrever 50 mil palavras. Né? 1.700 palavras por dia. Eu, particularmente, eu não tenho um alcance tão bom assim diário, não. Eu costumo escrever bem 1.000 palavras. Aí, a partir de 1.000 palavras, começa a dar uma diminuída na qualidade do que eu escrevo. Começa a dar uma diminuída nessa qualidade do que eu escrevo. Então, mas a ideia é justamente planejar nessa linha. Opa, obrigado, Leandro. É, 50k, assim, 50k é muito mesmo. 30 mil, eu acho um número mais razoável para a média de nós, assim. 30 mil é 1.000 palavras por dia, eu acho que é um número ok, assim. Uhum. Mas eu acho que cada um tem que individualizar a sua meta justamente baseada na própria realidade, sabe? Não adianta você querer bater a meta do não, 50 mil, não. A meta de 50 mil. 50 mil não é muito, né? 50 mil é a média dos livros, eu acho que tem 50, 60.
palavras. É... É, em que Boa noite, Eduardo. Hum, esse texto de hoje, né, que eu vou ler, a gente pode ler mais coisas de vocês, viu? Se mais gente quiser mandar e tal. Poxa. É... Esse texto aqui eu propus para o Leandro. Ele estava aí querendo uma ideia para escrever alguma coisa. Eu mandei ele escrever Pecado Original do ponto de vista de Deus. Acho que foi isso que eu disse para ele. Foi essa a minha sugestão. Narrado em primeira pessoa. Ou não sei se ele narrou em primeira pessoa, pelo que eu tô vendo aqui, acho que tá em terceira. Pro gosto, gosto Moacir. O texto começou com diálogo. Afinal, não sei se foi proposital, mas o texto tem 666 palavras. O cara aí brincando com a estética da estrutura do texto, até no número das palavras. 666 palavras. Boa. A gente tem que fazer esse exercício aqui um dia. Agora tem que definir a playlist, né? Tem que definir uma playlist aí. E dependendo do tipo de playlist, pode ser. PH, eu não coloco música, porque como eu tô no YouTube também, o YouTube ele. Não sei se pode colocar música. Tu sabe como é que eu faço pra colocar a música que o YouTube permita? O YouTube não me deixa colocar música. Por isso que eu tô pensando em talvez migrar pro Twitch, né? Mas por enquanto é conteúdo. É, conteúdo pro canal, né? Porque o canal ainda tá crescendo e ajuda. O problema é que eu não tenho público aí, eu ainda tenho público no canal. Eu não tenho público na Twitch. Hum, é porque eu uso o OBS, eu não sei se eu posso usar os áudios do Streamlabs usando o OBS. O PH tá falando comigo aqui na Twitch.
Eu vou conversar com o pessoal para ver se a galera se anima. E aí talvez migre. Mas o fazendo no YouTube meio que ajuda o meu canal, tá ligado? Especialmente eu postando vídeo e streamando nele. Então, de certa forma, ele tem ajudado a manter o crescimento do meu canal nesse tempo, por exemplo, que eu não postei vídeo. Mas o fato de eu estar fazendo lives manteve o canal crescendo. Meu plano é esse. Meu plano é começar fazer um tempo no YouTube e depois passar para Twitch. A Twitch é bem melhor. Não sei se vocês estão acompanhando. Não sei se vocês estão acompanhando as lives do PH na Twitch, mas estão muito legais. Recomendo aí quando terminar aqui, vocês irem para lá. E a Twitch é bem mais massa, porque, por exemplo, ele tá assistindo coisa coletiva, ele posta assistir vídeo no YouTube, etc, né? A Twitch ela é bem mais permissiva com direito autoral. Aqui no YouTube, se você abre as coisas, like. Eu imagino que sim. Mas na verdade, a PH, a live por enquanto é mais ainda pro YouTube mesmo, sabe? Como eu tava falando, ela contribui pro meu canal no YouTube crescer um pouco mais e tal. Eu acho que ele favorece um pouco os canais, sabe? Não adianta eu querer crescer na Twitch se eu não tenho ainda nem o YouTube direito. Bora começar? Ler esse texto do Leandro. Depois a gente vai fazer esse exercício aí de tentar iniciar a construção de um romance aqui. Tentar não, né? Vamos começar, porque eu tenho que começar esse livro porque eu já tô agoniado. Esses dias eu até abri o tweet aqui. Eu tô agoniado, assim, porque eu tô sem escrever, né? Desde que eu terminei o livro. E aí eu fiquei numa angustiazinha, sabe? Tô doido pra começar. E essa é uma ideia que me assombra. Mas já já eu falo sobre essa questão da ideia. E de como é importante meio que pensar nesse aspecto da ideia quando se trata de romance. Mas vamos ler aqui o texto. O título do texto, né, ele não está aparecendo aí para vocês por causa do formatinho, mas é T.Inc. Vou achar aqui mais uma. Pode sentar, disse olhando para o seu bloco de anotações. Certo, respondeu sentando-se. Sobre o que você vai falar hoje? Perguntou, já começando a anotar. Seu trabalho. Mexeu-se. Não gostam que mexam no meu trabalho. Quem gosta, né? Verdade, ponderou. Low battery, please charge. O Sebrutius falou aqui. Deixa eu desligar aqui o Sebrutius. Esse negócio, ele tem vida própria, essa caixa de som. Ela não quer mais desligar, não. Eu vou deixar ela carregando, pelo menos, que aí ela não fica dando essa mensagem de low battery charge. Vai. Eu tomei um susto também, Renan. Foi mal. Ai, ai. Maldita tecnologia. Você não pode. É por isso que você não pode fechar com robô. Não fecha com robô. Robô não é digno de confiança. Vou continuar aqui o texto. É verdade, ponderou. Principalmente quando é sabotagem. Anotando. Como assim sabotagem? Um concorrente pensou um pouco antes de falar. Ele conseguiu uma forma diferenciada de ataque. Não sei se entendo, por sua cabeça com um lápis. Imagina um design perfeito. Tem chance de falha ou erro. Olhou para o horizonte enquanto falava. Era incrível. Mas achei simples. Decidi complexizar. Inserir dois fatores randomizadores autocontidos interativos. Ainda não entendo, mas continue. Tem um concorrente. Olhou para baixo com raiva por um momento. Ele é incompetente, dissimulado e tudo de pior em uma figura só. Em uma só figura.
Ele tem um projeto que é uma cópia de qualidade péssima do meu. Uma versão que não funciona, cheia de bugs e falhas sistêmicas. Acho que estou entendendo. Cava suas anotações. Você tem um concorrente que te imita e sabotou seu projeto apesar de ser perfeito, é isso? Sim, deu um tapa na perna, exato. Desgraçado, sabotador percebeu que a versão dele nunca seria perfeita como a minha. Cego de ciúmes, ele atacou meu projeto. A única forma do projeto dele ser minimamente interessante era ele conseguindo corromper o meu. E conseguiu? Sim, tirou. Ele corrompeu seu projeto? As anotações não paravam. Sim, passou a mão no rosto. Existia um puzzle que era incrivelmente complexo. Ele não deveria ter uma resposta. O objetivo era manter os dois fatores randomizadores processando para todo sempre. E o que aconteceu? Meu oponente. Ele conseguiu corromper o córtex da programação com fatores randomizadores autocontínuos interativos. Ergueu-se por um período de tempo e depois voltou a se sentar. R a mais. E você, não conseguiu corrigir a falha? Perguntou enquanto anotava com vigor. Não. Um incômodo silêncio correu pelo ar. A mudança que ele fez foi mais profunda do que eu percebi inicialmente. Não só isso, essa falha tem uma capacidade auto-original, estagiando. Está ficando difícil de entender novamente. Significa que o fator randomizador foi corrompido, conseguiu passar essa corrupção para outro, de modo que cada um deles fica completamente alterado. O puzzle foi resolvido. E você não pode voltar esses fatores aos modelos originais que você projetou? Você realmente não acha que eu tentei? Por diversas vezes achei que eu tinha corrigido ou readequado o design à falha, mas não. A própria randomização que criei permite que os fatores ocultem a falha dentro por um tempo e voltem a espalhá-la novamente. Agora está fazendo mais sentido. Pousou o lápis sobre a caderneta, parando por um momento. Você não pode simplesmente descartar esse projeto e iniciar outro, já que não há como consertá-lo? Poderia, virou. Seria possível, mas teria que fazer uma eliminação completa desse projeto. Já tentei fazer eliminações controladas e localizadas, não adianta. Sobrar um fator randomizador, a falha persistirá. Então por que não faz? Uma curiosidade genuína lhe surgiu. Simples, na verdade. Ajeitou o cabelo. Se eu desativar o meu design, enquanto eu crio outro, só vai existir o meu opositor. De modo que ganha. Não posso criar um novo design e manter o que já existe. A manutenção do atual design deve ser realizada de modo incessante. Sem reparos constantes, o atual design colapsaria antes de eu criar um novo. Por esse período de tempo, só restaria o dele também. Então você continua consertando um projeto quebrado para que ele não pare de vez? É isso? Anotava com interesse renovado. Sim, virou profundamente. Você acha que vai ser um sucesso? Com certeza, sorriu confiante. Milhares de anos passarão e ainda estarão debatendo seu livro de memórias. E aí? Eu vou te dizer, Leandro, eu curti o texto. Eu acho que eu tiraria a maior parte dessas narrativas, sabe? Tipo, eu tiraria esse suspirou profundamente, esse sorriu confiante. Eu tiraria essa a parte mais narrativa. Não, talvez não completamente, eu deixaria algumas delas, mas de modo geral, eu acho que
É... Não é isso. É porque eu acho que assim o texto mesmo ele tá nos diálogos, sabe? Essas partes narrativa, elas são pequenas pausas e elas não necessariamente estão enriquecendo é, a prosa, sabe? Elas não estão enriquecendo a narrativa. Ela é muito mais uma pontuação, uma pausa, uma coisa assim, sabe? Então, tipo, como a narrativa ela não está contribuindo para o diálogo, eu acho que ela pode muito bem ser retirada, sabe? Eu acho que o texto vai ficar mais fluido, vai ficar mais conversado. Eu acho que esse jogo, que a gente não sabe se essa conversa é de fato de um deus e um assistente, entre dois programas conversando, né? Isso pode muito bem ser um diálogo funcional entre um algoritmo, né? Dois algoritmos ali lutando, né? Ou quer dizer, o algoritmo conversando talvez com o programador, sabe? Eu senti uma vibe dessa, assim, ao mesmo tempo que tem a pegada religiosa aqui. Então, eu acho que tirando esses trechos narrativos, pode ser um psicólogo de Deus, é Deus e um psicólogo, né? Deus na terapia, estando aqui com o trabalho. Mas podia ser também justamente um diálogo entre, na minha cabeça ficou muito um diálogo entre o algoritmo escrito e o programador, sabe? Meio que o programador jogou ali ele fez e o algoritmo vai machine learning, aprendendo e reaprendendo e tá meio que agora o cara fazendo ali os testes com o programa. Eu gostei porque ele ficou realmente nesse duplo. Talvez manter essas, essas narrativas do psicólogo, né? Do tirar mais as interações de Deus, né? Aqui no caso, porque aí dá uma impessoalidade maior para ele, sabe? Dá uma impessoalidade, eu acho que fortaleceria o texto. Eu adorei. Capturou bem a ideia, foi no 666, né? Bateu aí é um mini conto, né? Aqui, uma chamada flash fiction, mas eu achei bem interessante. Você foi muito sagaz, Leandro. Pois é, ficou uma vibe meio isso, sabe? Ficou uma vibe meio. Não necessariamente teste Turing, porque ele tem específica de ter essa inteligência artificial de fato inteligente, mas parece. É quase como. Eu digo assim, como ele soou para mim, não sei se você tinha essa intenção, Leandro, a priori. Mas ele soou para mim. Eu sei a temática, né? A tua proposta, porque, enfim, foi eu que te dei a proposta de ser Deus, né? Discutindo a criação e tal. Ver o pecado original, né? Do ponto de vista de Deus. Mas aqui na leitura do texto eu gostei porque também me veio essa imagem de uma inteligência artificial, um algoritmo que estava programado ali para produzir alguma coisa e aconteceu ali um bug, né? E talvez por uma questão da própria programação dele ele não consegue se desfazer, né? Porque como ele está nesse processo de disputa, por assim dizer, né? Com essa outra parte, né? Esse que copiou a função dele, eu achei que ficou muito gostoso esse duplo sentido. Eu acho que eu tiraria, talvez eu manteria essas interjeições que tem do cara com lápis, né? Quase como esse analista, né? E esse analista pode ser um psicólogo, pode ser um analista de dados. Eu manteria o dele, né? Porque fica mais pessoalizado e da figura, da entidade, designer, né? Vamos dizer assim. O designer eu tiraria dele, porque aí ele fica mais impessoal, assim. E tanto para esse olhar do texto como fino, quanto para esse olhar do texto como tecnológico, a impessoalidade daria força ao personagem. Né? Mas são só sugestões, você não é obrigado a acatá-las, mas pequenas dicas. Eu curti o texto. Exato, exato.
Eu acho que o analista é interessante manter porque ele dá um personalismo, né? Ele dá uma personalidade para o texto. Eu acho que o designer ele combina mais você tirando as ações dele, sabe? Você não vendo muito ele se mover, fazer coisa. E aí ele ganha um ar mais etéreo, sabe? Mas teu texto é basicamente diálogo. Eu acredito que deva ter sido o exercício que você se propôs fazer. Ficou muito legal, assim. É muito difícil escrever um texto só com diálogos. Tá legal. Eu jogaria realmente, eu tiraria as ações do designer, daria ele mais etéreo. Assim. Eu acho que a palavra aqui seria complexificar. Ele não tá aqui pra ver. Tem que mandar pra ele ler depois. Então, vamos abrir os nossos arquivos, nossos docs e começar a trabalhar a ideia de um livro. Vou criar aqui um arquivo novo para compartilhar com vocês. Então, hum, na verdade, não. Por mais que sempre você tem que pensar assim, quando você está cortando do texto e você quer e você pode, por exemplo, que o texto fique melhor, você vai estar abrindo espaço para outras coisas no texto, para que você escreva outras coisas, coloque mais coisas no texto. Então, às vezes você vai cortar algo que não está. Observe só, tudo que está no texto tem que contribuir para ele. Isso vai de todas as formas, vai do microconto até o romance. Quanto maior o texto, você vai ganhando mais liberdade para colocar coisas desnecessárias. Quanto menor o texto, mais as informações ganham peso, mais. Olha que engraçado, aqui para mim está aparecendo na tela de vocês, não está a ideia rápida. A transmissão está atrasada para mim mesmo. Se você está cortando o texto que não, de certa forma, está contribuindo para a narrativa, você está abrindo espaço para talvez melhorar os diálogos, né? Deixar as falas mais grandiloquentes, fazer um jogo mais. Você está tirando dali, significa que você tem espaço ali para jogar para a conversa, né? Para ter outras interações, para as falas poderem talvez ficarem maior, para talvez você fazer um flerte mais forte com a religião, que é a temática principal, que tem já no texto, ele está ensejado, né? Mas pode ficar mais forte esse flerte. Então, quando você tira, né, você abre espaço para outras coisas dentro do texto. Né? O que eu estou dizendo aqui, essas pequenas interações, do meu ponto de vista, como eu estou dizendo, e é uma questão de como a gente está discutindo arte aqui, e
E, obviamente, isso é muito subjetivo. Do meu ponto de vista, as falas do designer... As falas não, desculpa. A narrativa no designer, né, a descrição das ações dele, elas não contribuem tanto para o texto. Já a do analista, eu acho que fica legal. Ganha uma atmosfera, dá um ar diferenciado para o personagem. Eu acho que o designer, ficando mais etéreo, ele ganha mais força como conceito dentro da narrativa. Então, o que você pode fazer é reutilizar essas mesmas palavras que vão ser cortadas, que estão ali empregadas em narrativa, e jogar para a fala desse personagem, do designer, para poder ele ganhar ainda mais força, mais corpo dentro da própria fala dele, que é importante sobre esse personagem específico. Mas vale sempre lembrar que, assim, o texto precisa ter o tamanho que ele precisa ter. E o tamanho que ele precisa ter é o tamanho que conta aquela história sem excessos, besteira. Como eu disse, é porque no conto e numa flash fiction como essa, cada palavra salta aos olhos. E se aquela pequeno trecho de narrativa ali, ele não está enriquecendo, ele não está contribuindo, fica muito gritante, muito mais perceptível na narrativa longa. Na narrativa longa, se perde mais, se dilui o texto, é mais fácil. Na narrativa curta, o peso da palavra é muito maior. Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre... Caramba, já tá com 39 minutos essa live. O que tá acontecendo? Eu demorei tipo uns 10 para começar, foi? Não, pior que eu... foi, tipo, comecei em 30. Como é que tá com meia hora que a gente tá aqui? O que aconteceu? Sinceramente, fico abismado com a live. Abismado. É 10h40. Eu nem comecei a falar ainda. Posso sim. Baixo. Tá. Alô, 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 alô. Fala, meu microfone. Eu não sei o que acontece com esse microfone, que às vezes o filtro dele, eu não sei o que acontece. Eu não sei, ó. Normalmente eu tenho que diminuir, sabe? Deixar mais baixo para não estourar. Eu vou subir ele um pouquinho aqui na minha câmera para poder também ficar mais perto. Realmente tá muito baixo, ele não tá nem chegando no vermelho. Eu vou deixar aqui, vocês regulam aí do lado de vocês, tudo bem? Caralho, Diego. Sem misericórdia, hein? Sem misericórdia, hein, Diego? Foi cruel esse comentário. Eu vou ficar magoado durante algum tempo. Mas vamos entrar aqui agora na nossa oficininha, no nosso bate-papo. Vamos lá. Se vocês já viram meu curso de escrita, de contos, ou seja, vocês já me ouviram falar sobre ideias nas redes sociais e nos grupos, eu não sou alguém que valoriza ideias. Eu acho que ideias são superestimadas. E eu digo isso no sentido de que eu vejo muitos autores apegados a determinada ideia, ou tem medo de falar da ideia deles, porque alguém pode roubar e fazer o texto e etc. E eu não tenho esse apego, assim. Eu acho que quando você escreve, quando você entra em processos criativos, o tempo inteiro você está tendo ideia, na verdade. É até meio insuportável, é até, na verdade, a maior parte do tempo incômodo. Porque você está ali, começa a desenvolver um projeto, aí de repente aparece uma ideia que você acha mais interessante simplesmente porque ela é nova. E aí você acaba se corrompendo e indo querer trabalhar essa nova ideia. Opa, vocês já sabem, né, que isso significa que a live está segura, né, o vigia protegendo a todos nós. Pois é, eu sou um sujeito muito mais de execução. Concordo com você. E aqui eu vou fazer um ponto que
eu vou me desdizer aqui em um sentido. Se você quer escrever um livro, seja ele um romance ou um livro de contos, a ideia que você escolher tem que ser uma coisa que está presa em você, sabe? Tem que ser algo que lhe persegue, algo que lhe incomoda, algo que você não consegue se livrar. E eu digo isso porque escrever um livro, e agora eu posso falar disso com mais propriedade, porque eu fiz todo o processo de escrever uma primeira escrita, reescrever várias vezes, editá-lo até chegar o mais próximo possível de uma versão final. Né? O que falta agora para o meu livro é uma revisão gramatical. Então, e esse processo demorou 4 anos. Comecei a escrever ele em junho de 2016, eu terminei agora, né? Então foi pouco mais de 4 anos escrevendo. Detalhe importante, ele não é um livro longo. A primeira escrita dele, ele terminou com 67 mil palavras. Na segunda escrita, segunda e na terceira reescrita, eu aumentei ele para 93 mil palavras. E na edição, né, junto, que foi uma quinta reescrita ali, uma quarta, quinta reescrita, eu diminuí ele para 80 mil de novo. Ou seja, não é um volume de palavras muito grande para 4 anos. Eu não passei esses 4 anos escrevendo arduamente o livro. Passei esses 4 anos com longos hiatos no processo de escrever esse livro. Uma época eu escrevia bastante, outra época parava de escrever. Passei 6 meses sem escrever, passei muito tempo. Então, tipo, tem muito disso, né? Muito desse processo de hiatos, de que você vai pensar a obra e que você vai refletir. Isso, obviamente, está muito atrelado ao fato de que eu não era um escritor experimentado. Eu escrevo há pouco tempo. Escrevo desde 2014, ou seja, tem 6 anos que eu estou escrevendo. Então, minha escrita mudou muito, se transformou muito, eu aprendi muito durante esse processo. E a coisa, provavelmente, que fez o processo de escrever esse livro ser tão extenso foi a minha inexperiência. O fato de eu ser imaturo. Então, assim, o ponto é, vocês precisam de uma ideia que incomode vocês. Precisam de uma ideia que seja algo que esteja bem entranhado para que você possa se manter engajado nesse trabalho. Ou a tendência vai ser você abandonar esse projeto e perseguir uma nova ideia e realmente fazer uma outra coisa, porque como um criativo você vai estar sempre tendo novas ideias, novas vontades, você vai assistindo coisas, essas coisas... Eu não sei como é para vocês, mas para mim é tipo um estímulo constante. O tempo inteiro eu fico tendo ideia. E eu, como interajo com muitos escritores, e como eu estou sempre no ambiente de literatura, então o bombardeio é constante. Enquanto eu estou assistindo série, quando eu faço crítica, então é realmente constante. E aqui eu vou colocar o primeiro ponto dessa minha ideia. A primeira coisa que me incomodou, que me deu vontade de escrever. Lá no início, né, quando eu comecei a escrever, eu tinha a ideia de escrever uma trilogia de fantasia. É óbvio, como um fã de literatura fantástica e como escritor que conversa disso, eu tinha vontade de escrever uma história, uma trilogia de fantasia, uma ideia que eu abandonei, né? Que se vocês estão no grupo aí, vocês vão descobrir que eu escapei da fantasia, né? Eu gosto de ler, eu ainda escrevo um conto ou outro nela, mas os meus projetos no que diz respeito a romance, né? Pelo menos as ideias que eu tenho aqui planejada para o meu futuro, nesse sentido do romance, elas são muito mais de ficções históricas, né? Mas algo lá dessa trilogia é uma ideia que eu tenho vontade de fazer e eu estou trazendo para cá. E essa ideia e essa coisa são, né, na verdade, gladiadores. E aqui, pessoal,
Eu sugiro que vocês vão abrindo aqui esse arquivo, né, um arquivo como esse também para vocês aí, e vão colocando as ideias. Aqui eu vou falando um pouco do meu processo, né, em relação a esse romance, que é o meu próximo romance que eu vou escrever, mas eu sugiro que vocês vão abrindo e colocando aí, né, tentando ir resgatando das memórias de vocês qual é essa base, né, qual é essa essência que vocês estão querendo trabalhar. Nesse caso, né, dessa trilogia de fantasia, o livro do meio, ele seria uma história de gladiadores, né? No final do primeiro... Final não, né? No primeiro livro, eles... Na realidade, não seria o segundo livro. Né? O primeiro livro seria uma história de gladiadores. Né? Seriam capturados os personagens, escravizados, levados para uma arena e lutarem, né, como gladiadores. Então aqui é importante também, e eu vou deixar essas duas coisas juntas, porque na minha cabeça elas são duas coisas diretamente ligadas. Né? Escravidão. Mas eu vou separar. Vou separar só para a gente botar mais claro. O gladiador nada mais era do que um escravo. Né? Um escravo lutador, um escravo que lutava. Gladiadores hot. Por sinal, assim, eu consigo mapear, obviamente, essa influência. Né? Minha série favorita da vida, né, e vocês podem ver aqui no canal, é Spartacus. É a minha série favorita, é uma série que tem na Netflix, né, conta a história do gladiador, Spartacus, e a rebelião de escravos que ele fez no Império Romano. É uma história que eu gosto desde de história, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou formado em história, então desde da faculdade e tal. Tem um filme muito famoso com Kirk Douglas, né, dos anos 50. Eu nunca fui necessariamente fã do filme, mas essa série de fato me ganhou. Ela é uma série ali e a série tem ceninhas hots, né, como vocês estão destacando aí no chat. Mas meu livro não provavelmente, se bem que esse livro provavelmente vai ter umas ceninhas hots. É difícil escapar disso no contexto que eu quero trabalhar. E, obviamente, né, Gladiadores tem esses elementos. Né? Além, obviamente, do Spartacus, eu sou muito fã do filme do Ridley Scott, né, o Gladiador. Então, era uma temática que eu sempre gostei, assim. Essa coisa de arena, de torneio. Vale destacar que um dos meus animes favoritos é Yu Yu Hakusho, e basicamente Yu Yu Hakusho é o quê? É um anime de torneio. Dragon Ball Z, que são minhas influências de infância, torneio. As primeiras temporadas de Naruto, que são séries, né, da minha infância, torneios. Né? E o Gladiador, ele tem esse contexto, né, de torneio, de arena, de disputa, né, de dois guerreiros treinados, né, treinando, demonstrando suas habilidades. Então era algo que me fascinava. Um outro elemento que me faz... E é importante a gente fazer esse mapeio, quando a gente está pensando nas razões pela qual a gente quer contar essa história. Então, essa coisa do gladiador, ela estava comigo, né? Então, era algo que eu queria fazer lá no meu primeiro livro, porém, minha escrita foi mudando, eu fui amadurecendo, porém, esse sentimento, essa narrativa, essa coisa, não saiu de mim. E aqui eu estou dizendo para vocês justamente isso. Olha, essa ideia é uma ideia que me acompanha, sei lá, uns 6 anos. Ou seja, é algo que eu não vou deixar passar, é algo que não vai se desfazer de mim, é algo que vai se afastar. E eu vou ser sincero, né? Eu sou um sujeito muito indisciplinado. Eu não sei como são vocês, como é a disciplina de vocês, mas eu sou um sujeito indisciplinado. E esse elemento que eu estava falando de a gente ser promíscuo, né, com as nossas ideias, né, começar uma e partir para outra e tal, e quando você é indisciplinado, isso se torna ainda mais forte, né? Isso se torna mais intenso. E a sua vontade vai estar sempre sendo de ir, né, e começar outra coisa. Porque realmente você vai se cansando, e eu confesso que, por exemplo, em alguns momentos eu me canso do 999. Isso foi algo que oscilou. Especialmente, vai haver uma tendência natural de você cansar, querer desistir ou querer iniciar um novo projeto quando você bater em becos sem saídas, em situações que você não está conseguindo trabalhar bem do texto, da narrativa. Então, quando dá problema, a sua tendência vai ser fazer outra coisa. Né? Então, por isso que esse sentimento do que você quer contar tem que ser tão forte. Então,
esse é o primeiro ponto, né, no que tratar, nessa ideia que vocês vão escolher. Né, escolham uma história que vocês queiram contar. Que realmente é algo. Que tamanho? Tu tá falando comigo ou com alguém no chat? Pera, desculpa. Essas dicas também servirão para contos grandes, né? Cara, o que é um conto grande pra ti é a pergunta que o Diego tá fazendo aí e é boa, assim. Tecnicamente, 40 páginas não é mais um conto. 40 páginas é uma novela. Uma noveleta. Talvez não seja uma novela ainda, mas é uma noveleta. Levando em conta que, deixa eu ver aqui. 40 páginas, conto é até 7.500 palavras de modo geral, né? Não é uma coisa fechada e escrita em pedra, né? Mas é 7.500 palavras. Uma página tem, em média, umas 400 a 500 palavras, tamanho 12, espaçamento 1,5. Né? Tem por volta de umas 400 a 500 palavras. Ou seja, 40 páginas é 20 mil palavras. 20 mil palavras é uma noveleta, né? É uma história de tamanho maior. E observe só, Júnior, é importante saber essas distinções porque cada tipo de história, as características meio que pedem, né? Assim, ela tem características. O conto é uma narrativa breve. Essa brevidade dela, ela vai estar nos personagens, ela vai estar nos enredos, ela vai estar nas ambiências. Então, quanto maior é a sua história, mais substância ela vai ter. Não só mais substância ela vai ter, mas mais permissão para ter substância ela vai ter. Ou seja, o conto ele não permite que você tenha tantos personagens, tantos ambientes, tantas coisas. Uma noveleta já permite que você tenha um pouco mais de personagem, um pouco mais de substância. Às vezes até mais de um conflito. 20 mil palavras é bastante coisa. 20 mil palavras é bastante coisa. 20 mil palavras é um primeiro ato de um romance. Então, assim, a minha sugestão aqui, e assim, galera, eu tô falando isso e eu quero que vocês façam esse exercício aqui, né? Eu quero que vocês busquem essa ideia, nem que vocês comecem a ensejar ela agora, né? Fazendo, para que a gente vá continuando as próximas oficinas. Aqui, ó, se vocês olharem o título dessa live, ela é a parte 1. E eu quero que a gente vá continuando trabalhando. Uma outra temática, né, que está diretamente associada a gladiadores, né, e é esse ponto 2 que eu coloquei, é a escravidão. Os gladiadores, essencialmente, os romanos, né, na ficção aí pode ter varianças, e no próprio história romana varianças, os gladiadores eram escravos. Eram escravos que tinham um padrão de vida diferente, e vale destacar, é importante fazer uma distinção entre a escravidão do mundo antigo e a escravidão moderna, né, a escravidão colonial europeia. Eram dois processos muito distintos, né? A escravidão do negro na América é um processo completamente diferente da escravidão do mundo antigo. A própria relação senhores e escravos eram muito distintas. Porém, a escravidão era um tema que eu gostaria também de abordar, um tema que eu também queria trabalhar. Justamente por ele estar diretamente associado a gladiadores. Passam-se os anos, né? E esses temas continuam aqui me incomodando. E aí entra um terceiro ponto que vai meio que me inspirar para a ideia que eu tenho atualmente desse romance ganhar forma. E essa coisa, né? Que na realidade é até da mesma época, mas a combinação delas na minha cabeça, né? Para essa identidade desse romance é mais recente, que é filme Django do... Especificamente, um elemento desse filme, que é a luta Mandingos. Então, para quem não assistiu Django ainda,
Você está muito errado, eu não sei o que é que você está fazendo com sua vida. Mas dentro do Django, que é um filme que vai tratar da história desse escravo que se liberta, se torna um caçador de recompensa e vai até ao sul dos Estados Unidos para poder buscar a sua amada, né, que está ali escravizada na propriedade de um senhor de escravos bem cruel. E esse senhor de escravos, especificamente, ele promove dentro com seus escravos, né, a chamada luta de mandingos. Esse elemento, né, a luta de mandingos, ela não é um elemento real. Assim. Não existe relatos históricos que provem senhores de escravos. Tá entrando cheiro de comida aqui, tão bom. Ela tá cozinhando lá na casa da minha mãe. Sim, continuando. O cheiro de comida me distraiu, pessoal. Não é um fato histórico. Né? Não é comprovado historicamente que os senhores submetiam seus escravos e botavam eles para brigar. Independente disso, é um elemento de ficção histórica, né? Se ficcionaliza e é aquela ficção que, se você pensar no tipo de punição que a história meio mostra dos escravos, não é difícil que em algum lugar possa ter acontecido isso. Simplesmente não tenha chegado nos registros dos livros. Não é algo impossível. Não é algo absurdo de se pensar e de se imaginar. Então, tipo, essa coisa ficou na minha cabeça, né? Eu achei um conceito muito interessante de se usar. Então, assim, né? Até agora a gente tem esses elementos aqui. A minha escrita, naturalmente, como eu falei para vocês aqui, ela convergiu para o gênero de ficção histórica. Por que é que essa informação é importante? Uma das coisas que me entristece é a gente não ter no cinema, em quadrinhos, né, uma ficcionalização maior da nossa história. A gente tem grandes personagens históricos, grandes eventos históricos, porém a gente não tem muitos filmes que falam sobre esse assunto. Não tem grandes histórias. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, vocabulário riquíssimo. Eu vou pegar um exemplo aqui do Ceará. Entre 1915 e 1950, a gente teve campos de concentração para flagelados da seca aqui no Ceará. O que basicamente acontecia já no século XIX, né, no fim do século XIX, teve uma seca muito forte, que teve uma migração massiva de pessoas aqui. Acho que 1885 ou 1895. E, obviamente, os poderes locais, as elites locais aqui de Fortaleza não queriam uma multidão de pessoas pobres, miseráveis, perambulando pelas ruas da cidade. Vale destacar que esse período, começo do século XX, é um período de chamada higienização social. Então vão ser criados os manicômios, vão ser tirados os cemitérios de dentro da cidade, vão ser colocados para ambientes mais afastados. Essa higienização pública é um processo que vai acontecer na Europa no fim do século XIX, no Brasil em diversas cidades no início do século XX, né? Especialmente nas 2 primeiras décadas do século XX. E aqui no Ceará o que aconteceu foi a criação desses campos de concentração. Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, ele foi criado na seca
por sinal que tem o livro da Raquel de Queiroz, e posteriormente foram criados vários outros. Eu acho que a gente chegou a ter 11 campos de concentração desses aqui. E o que basicamente acontecia era, pegavam as pessoas no meio do caminho da viagem, né, elas estavam ali se deslocando, né, para vir para Fortaleza, eles paravam o ônibus em determinadas estações, descia todo mundo, né, e aí algumas estações dessa, né, o campo, por exemplo, que hoje até é bem conhecido, é o de Senador Pompeu. Até hoje tem lá as casas que eram utilizadas, né, as cercas ainda por lá. A gente tem alguns pontos aqui, né? O Pirambu, ele foi um campo de concentração. Para quem conhece os bairros aqui do Ceará, né? O Pirambu é um bairro de periferia aqui do Ceará. Né? A gente tem também ali próximo ali do Antônio Bezerra, né? Do Norte Shopping e tal, tem uma igreja, e dessa igreja também era um dos pontos de parada para evitar das pessoas chegarem ao centro da cidade. Sim, mas desculpem por me perder aqui no devaneio historiográfico, é mal da profissão. Meu ponto a gente não vê essas histórias, a gente não conhece essas histórias, a gente não vê filmes, grandes produções, né? Obviamente, essa da 15, por exemplo, tem um livro específico, né? Mas não deveria ter um livro, deveria ter 10 livros, sabe? Deveria ter uma porrada de história ficcionalizando isso, sabe? E quando eu digo uma porrada de história, eu digo a porra de um romance de, sei lá, duas pessoas se apaixonam no meio de um contexto desse desgraçado de seca, sabe? De migração para a cidade de Fortaleza em meio ao caos de uma seca e você ser jogado num campo de concentração, sabe? Então, assim, isso é um fator que me deu muita vontade de escrever ficções históricas. Especialmente voltadas para o Brasil. O meu primeiro livro, ele foi iniciado antes desse meu pensamento. Então, ele é um livro que passa na Idade Média. Na Idade Média europeia portuguesa, né? Português. Porém, eu não sei se eu vá trabalhar mais com esse período, porque eu quero muito trabalhar com a história do Brasil. Nas diversas instâncias. Então, um outro elemento que é importante, que me motiva e que me angustia e que eu tenho vontade de transformar em história é a história do Brasil. Então, eu quero transformar a história do Brasil. Talvez isso mude, talvez eventualmente eu escolha outros caminhos. Eu não vou discutir aí filmografia do Tarantino, não. Então, assim, isso é outro gatilho de ideia que me motiva, que me interessa. Dentro dessa temática de história do Brasil, uma que me diz muito respeito, que é muito do meu interesse, é o contexto de escravidão negra no Brasil. É algo que eu tenho muita vontade de mergulhar, especialmente depois que eu li uma obra, e aí eu posso até colocar ela aqui também, que é Caminho, Casa, da Iá Piazza. Esse provavelmente foi o melhor livro contemporâneo que eu li. Ponto. Eu não vou nem botar tempo. É o melhor livro contemporâneo que eu li. Ele provavelmente é um dos meus livros favoritos. Ele deve estar ali do lado de Brás Cubas, Velho Mar e o Silmarillion como as minhas obras assim maravilhosas. E essa obra em específico é uma obra que trata de nada, Moacir. Essa obra em específico, ela trata. Eu já falei dela aqui na live em outro momento, mas eu vou falar só para pontuar. Né? Ela conta a história de duas linhas temporais. Ela é um romance fix-up, por sinal, daí até pode ficar a ideia, né, para quem tem dificuldade de escrever romances longos. Romance fix-up é um conjunto de contos, histórias fechadas em si,
né, mas que tem uma linha que as mantém, né? Ela tem uma coluna vertebral, essa obra tem uma coluna vertebral de onde essas narrativas partem. Como é que ela funciona? Existem duas irmãs que não se conhecem. A história começa no fim do século XVIII, em Gana, na Costa do Ouro, e uma se casa com um nobre britânico, porque é a filha de um líder tribal. Ela se casa com um nobre britânico, né, para uma aliança ali entre os brancos e uma tribo local, né? Eles são do povo Shanti, do povo Fanti e Shanti. Ashanti e Fanti são duas etnias de Gana principais, né? Uma se casa com esse nobre britânico, a outra é levada como escrava para a América. E cada capítulo, né, a gente acompanha o capítulo de uma, o capítulo da outra, e depois o capítulo do descendente de uma, do descendente da outra, né, tipo o filho ou a filha, o neto, a neta, e aí os capítulos vão. Então a gente começa no fim do século XIX e a gente vai até o tempo atual. Né? E sempre, aí o conto, né, o conto que ela sempre coloca ali uma lente de aumento em algum momento da história do negro na América do Norte e tal, durante esse processo. E também da história da África, e a gente vai falar muito de tradições, de identidade racial. E esse livro me impactou muito. Ele me impactou muito porque a gente não sabe muito da nossa origem africana, né? Eu digo isso você sendo branco ou você sendo negro, mas a gente não conhece, né? A gente consegue traçar bem as origens europeias. As indígenas, a gente até ainda consegue, dependendo da região, obviamente algumas das etnias foram exterminadas, né, no processo colonial europeu, mas a gente ainda consegue algum registro, especialmente porque, como os padres eles tinham esse fascínio ali pelo indígena, né, aquela coisa de carregar novas almas, então foi muito registrados os grupos étnicos pelos padres, né, catequistas aqui no Brasil. Então, isso obviamente dá uma bagagem que permite a gente conhecer um pouco mais. E como algumas dessas etnias permaneceram, né, algumas poucas etnias, até hoje a gente consegue ter contato com essa parte dos nativos da América, né, quando a gente faz esse mapeio. Porém, na África a gente não sabe. Né? Então, por exemplo, eu não sei de onde vem a minha negritude. Eu não sei de que lugar da Europa vem minha negritude. E isso foi algo que, quando eu li O Caminho de Casa, e esse é um dos temas centrais dessa obra, me impactou muito, né? E eu fiquei muito curioso. Eu fiquei tão curioso que, assim que eu tiver um dinheirinho sobrando a mais, eu vou fazer aquele teste genético para eu tentar descobrir de onde é que são as minhas raízes africanas. Então, assim, a escravidão negra no Brasil, o caminho de casa, né? Essa questão do... Esse resgate da cultura negra é algo que me diz muito respeito. E é algo que eu tenho muita vontade de trabalhar. E eu queria trabalhar muito isso na literatura. E é algo que vem, são pensamentos que vão me incomodando. Eu acabei não colocando aqui, mas eu devia ter colocado, né? Aqui eu estou nesse processo da ideia. É mais, Áureo. Show. Isso é justamente são o mapeio das ideias, né? Coisas que vão lhe instigando, incomodando. E a partir disso, para você fazer as escolhas que vão construir o romance que você está querendo escrever. Realmente, como eu disse, por que você tem que beber, mapear essas influências, resgatar esses conceitos? Porque tem que ser algo que
esteja muito dentro de você, que você tem de escrever. Isso, obviamente, vai se tornando mais fácil no que você vai se tornando um escritor mais maduro. Que você vai amadurecendo seu processo de escrita, que você vai amadurecendo a si mesmo como escritor e de como você se relaciona com o trabalho de escrita. Vai ficando mais fácil, vai ficando menos doloroso esse processo todo. Então, esse processo de criar esse mapa geral das coisas talvez não se torne tão central. Né? Então, assim, vamos lá. Esse foi o meu mapeamento. Esse é o meu mapa básico, direto, que eu consigo lembrar sem pensar. Eu poderia citar mais alguns filmes aqui, como 12 anos de escravidão e etc. Mas esses outros filmes, eles caem justamente nisso, né? De como a gente não tem essas histórias aqui no Brasil, né? Como essas histórias não estão sendo contadas pra gente. E essa é algo que me angustia muito. Então, a minha ideia foi tomando, né? Quando se somam todos esses elementos aqui, esse pastiche, a minha vontade era escrever uma história sobre escravos, vamos lá, história sobre gladiadores, no Brasil, no contexto da escravidão negra. Essa é a minha ideia. Esse é o livro que eu quero escrever no momento, é o livro no qual eu vou trabalhar. Essa é a base do que eu quero contar. E essa base, né, essa essência, ela vem justamente desse pastiche aqui. E é uma ideia claramente absurda, né? E vai ser uma ficção histórica. Ela vai ser uma ficção histórica, né? Vai ser um livro muito contexto histórico. Ao contrário, o meu primeiro livro, e essa é uma sugestão que permanece para vocês, especialmente se vocês estiverem escrevendo o primeiro livro de vocês, simplifiquem. Porque o nosso processo natural, ao escrever, construir histórias, é complexificar. A tendência da gente é sempre ir tentar adicionar mais camadas, deixar mais complexo, sendo que isso já vai acontecer naturalmente. Porque a gente, por exemplo, né, aqui, rapidamente eu coloquei aqui 11 coisas que são algumas muito pequenas, outras complexas e gigantes, como peças de influência da formação de uma ideia de romance minha. Então, a complexidade ela virá naturalmente. Você deve, no processo de construir a ideia que você está querendo contar, simplificar. E eu fiz isso. Então, eu queria escrever uma história de gladiadores no Brasil no contexto da escravidão negra. E aí eu pensei, eu vou fazer uma coisa muito tradicional da ficção. Eu vou recontar a história do Espartacus. Então eu quero contar uma história de gladiadores no Brasil no contexto da escravidão negra, para como é que eu vou fazer? Como é que eu poderia contar essa história? Eu poderia criar uma história original, nova, do zero e etc. E de certa forma, obviamente, próprio, digamos assim, absurdo de diferença que existe entre um contexto de Roma antiga e um contexto de Brasil colônia, só isso já cria distinções profundas e adaptações profundas que eu terei que fazer para que essa história caiba. Né? A história, ela, de certa forma,
Desculpa, pessoal, acabei de ver uma postagem aqui. Acabei de ver a postagem que o Moacir fez no nosso grupo do WhatsApp. Muito engraçado. Então, basicamente, eu vou fazer um reconte da história do Spartacus. E isso me dá um esqueleto narrativo no qual eu vou me inspirar. Obviamente, existem várias histórias do Spartacus. Por exemplo, eu assisti uma em formato de série, assisti uma em formato de filme e li uma em formato de livro. Então, essas três histórias, elas são muito distintas entre si. Até porque, posso destacar, né? Tem uma quarta versão que eu li a história do Spartacus através do olhar da historiografia. E mesmo o olhar da historiografia, né, se a gente for lá nas fontes principais que narram o Spartacus, tem 3 historiadores romanos que falam sobre o Spartacus. Mas basicamente os eventos, digamos assim, seriam esse esqueleto. Né? Então eu tenho, digamos aqui, uma base, né, uma base meio estereotípica para contar essa história. E por que eu digo que é uma base estereotípica? Porque como é um evento histórico que vem da antiguidade e como a figura do Espartaco se tornou, de certa forma, praticamente um mito, né? O Espartaco, por exemplo, ele vai ser apropriado pela Revolução Russa. Né? Você vai ver muitos simbolismos russos, muitos simbolismos soviéticos relacionados ao Espartaco. E não só nesse momento, mas ele vai ser reapropriado e ressignificado, e ele é um símbolo, ele se tornou, de certa forma, um símbolo da resistência contra uma força opressora. Mas, querendo ou não, né, me dá uma base de que eu quero trabalhar aqui, como eu contar. Isso facilita o processo disso. Né? Obviamente, como eu estou escolhendo aqui fazer um reconte, né, fazer uma recontagem de uma história que já é conhecida, eu tenho que fazer muitos esforços para eu ir para o caminho da criatividade, para eu ir para o caminho de tentar colocar originalidade nessa obra. Só que aí tem uma vantagem, né? Se eu quisesse simplesmente reescrever a história do Espartaco original romana, eu teria o meu esforço para tentar ser original ao recontar essa história teria que ser muito maior, porque as pessoas já viram essa história de diversas formas. Como eu escolhi fazer isso dentro de um contexto de escravidão brasileira, né, de escravidão do negro no Brasil, um período de tempo diferente, num contexto diferente, com jeitos diferentes, isso por si só já traz esse ar de novidade e o fato de eu estar fazendo um reconte de uma história clássica o contrabalancearia, né? O fato de eu estar fazendo um reconte de uma história de um clássico da ficção. Da ficção não, né? De um clássico histórico e também um clássico na ficção. E aí, assim, a partir disso, eu decidi que eu queria localizar essa história no Ceará. Eu quero meio que me voltar um pouco mais. É uma história que eu poderia contar em qualquer espaço do Brasil. Mas eu decidi contar essa história, né, no Ceará. E eu decidi contar essa história onde, né? Ceará. Eu decidi contar essa história quando? Em meados do século XIX. Ou seja, mais ou menos 1850. Porque eu queria que ficasse próximo da data de libertação dos escravos. Os próximos. Talvez nem seja para depois de 1950, assim, 1860, 1870. Na realidade,
Mais especificamente, tá? Não vai ser só no Ceará, eu queria que fosse nas serras. E por que eu escolhi isso? Porque eu quero brincar com a magia da possibilidade. Como a gente não tem registro histórico de que nada parecido com isso aconteceu, eu escrever que isso aconteceu numa serra no interior do Ceará é algo que poderia facilmente passar longe dos registros. Então, é algo que esse sentimento de fantástico, porém possível, é algo que eu quero que esteja presente na minha ficção histórica. É algo que eu quero que esteja presente nessas coisas que eu estou escrevendo. O 999 ele se passa num feudo isolado no norte de Portugal. Mas todo o contexto do medievo europeu está ali. No começo da obra a gente situa alguns nomes, né? Eu escolhi deliberadamente um feudo ficcional, ou seja, eu criei um lugar ficcional. Os personagens são todos ficcionais, assim como serão os personagens dessa narrativa. E essa escolha, ela não é por acaso. Ela, mais uma vez, é fruto dessa noção, desse sentimento que eu estou falando para vocês, de tentar simplificar a história. Quanto mais realista, quanto mais ancorada na realidade for a minha ficção, mais complexo é para eu construí-la, né? Eu vou ter que ter um cuidado historiográfico maior, porque os personagens são reais, né? E observe, eu quero chegar nesse momento na minha carreira, momento que eu vou trabalhar talvez com grandes figuras, com grandes eventos e com personagens reais da história. Só que esse ainda não é o momento. Por que esse não é o momento? Porque esse é o segundo livro que eu vou escrever. Eu ainda sou inexperiente. Eu ainda sou inexperiente como escritor. Eu ainda sou inexperiente como um historiador que quer adaptar a história, né, para a literatura. Então, quando eu escolho deliberadamente colocar o ficcionalizar mais do que historicizar, é uma escolha consciente. Uma escolha que faz parte do meu processo de facilitar a minha criação. Para que eu não caia em armadilhas, para que eu não caia em beco sem saída, para que, por exemplo, se eu tivesse escolhido necessariamente um lugar real com um evento histórico real, significa que eu vou ter que fazer uma pesquisa muito mais profunda. E observe, aqui, essa obra por si só, ela já exige uma pesquisa muito grande de mim. Por quê? Porque eu vou ter que identificar os grupos étnicos de negros, né, que foram trazidos para o Brasil, e escolher quem eles são, e isso vai ter culturas atreladas a esses sujeitos. Enfim, o fato de ser uma ficção histórica já tem uma infinidade de dificuldades que são atreladas a ela. Quando eu escolho o lugar ficcional com personagens ficcionais, apesar de que nesse eu já quero fazer um jogo onde eu vou trazer alguns nomes aqui da história do Ceará para aparecer nesse lugar, né? Então, isso vai um pouco facilitar mais o meu trabalho. Especificamente, essa narrativa vai se passar na Serra da Aratanha. Uma serra muito próxima aqui de Fortaleza, é uma serra que fica no município de Pacatuba. Pacatuba, nessa época, ainda não era um município, se eu não me engano. Se torna um município alguns anos depois. Uma coisa assim. Não tem. Serra da Aratanha. Eu pensei em ambientar talvez em Baturité, né, que é uma serra mais famosa, que tem várias cidades, Pacuti, Guaramiranga, própria cidade de Baturité. Só que eu conheço a Serra do Aratanha. Eu fui muitas vezes para lá, para casa de um amigo, e eu já andei naquele lugar. E eu consigo ter uma imagem dele interessante, né? Eu queria, dessa vez, tentar escrever uma ficção que eu pudesse beber um pouco mais da minha memória, né? E na verdade, não só eu posso, mas eu vou fazer outras visitas
se possível, né? Depois, para visitar o lugar e etc. Faz parte do meu processo, né? Completando esse onde, e aqui vem uma das coisas que isso ainda pode mudar, né? Pode se transformar, mas é esse lugar ficcional onde boa parte da narrativa vai se passar. Eu acredito que ela deva e possa sair, eu ainda não decidi. Né? Porque eu estava pensando talvez fazer uma cena em Fortaleza, mas aí vai depender do amadurecimento da ideia e do planejamento, que vai ser num outro momento, né, numa outra live. Mas especificamente, né, vai ser na Serra do Aratânia, no Ceará, na chamada Casa Romana. Esse nome é provisório. Eu gostei da ideia, que é o conceito que eu pensei. Isso aqui já é a ideia tomando um pouco mais de forma. Né? E, como eu falei, eu queria fazer um reconte do Espartaco, e eu fui tentando buscar os caminhos de como eu poderia fazer esse reconte. Porque, afinal, aqui eu já posso dizer, né? O nome do livro, temporário, também é Espartaco. Por enquanto. Pode mudar. Porque o nome do protagonista da obra é Espartaco. E como é que um negro escravo do povo iorubá trazido para o Brasil vai se chamar Espartaco? Bem, tá aí a Casa Romana. Tá aí o ambiente ficcional que eu criei. E basicamente esse ambiente ficcional eu vou ter um sujeito, um personagem, e aqui, né, eu já estou criando os Kens, né, dessa história. Espartaco, ele já está aqui, né, protagonista. E eu tenho o senhor de escravos. E esse cara, ele é a minha justificativa. Que é o como. Ele é um cara rico. Ele é um cara rico. E ele é fascinado por cultura greco-romana. Algo muito comum, por sinal, dentro das elites dentro das elites coloniais do mundo, né? Essa influência greco-romana é algo muito presente. Esse cara Então esse cara é fascinado pela cultura romana. Eu vou botar aqui isso. Então, como essa história pode acontecer? Precisava desse sujeito, né? Eu precisava disso como uma base, né? De um sujeito que desse corpo a isso. Então, esse sujeito que é fascinado por cultura greco-romana vai criar na Serra do Aratânia uma casa romana, né? Ele vai chamar. Vai ali ter aquela arquitetura com colunas jônicas, aquelas banhos e piscinas. E nesse lugar isolado, na serra, Leandro, essa pergunta é boa e toda vida que eu falo dessa história, me fazem essa pergunta. E eu adoro essa pergunta porque vai acontecer um diálogo exatamente sobre isso. E é uma demonstração de poder, né? É isso, é uma demonstração de poder.
sim, ele como um dono, senhor de escravo, ele tem ali o escravo dele chamado Espartaco. Ele está provocando. E eu juro para você que tem um diálogo na obra que eu já pensei, né? Uma das minhas ideias é, é justamente que vai acontecer um diálogo entre ele e algum outro sujeito mais letrado que vai dizer, olha, o último escravo Espartacus, né? E isso vai estar presente, né? Essa sua provocação eu gosto porque ela é uma provocação que, já, que veio na minha cabeça, né? Que já esteve, né? Então é tipo, eu entendo também, né? Não é uma ideia muito inteligente você nomear o seu escravo de Espartaco, né? Vai. Mas eu já tenho algumas ideias em relação a como vai ser a relação senhor dos escravos, senhor de escravos e do Espartaco. E eles vão ter uma relação muito pessoal, íntima e de lealdade, né? O Espartaco vai ser muito, muito, muito leal a esse senhor de escravo. Então, mas isso aí eu vou deixar mais pra frente quando a gente for falar sobre personagens, sobre plot. Mas basicamente essa é. Pronto, Diego, o Diego já tá propriamente mergulhando na psique desse meu personagem, né? E isso é realmente, Diego, essas suas palavras são uma das possíveis definições para esse personagem. Né? Ele é esse sujeito. Vamos lá, né? Vamos imaginar a figura de um comerciante. Eu ainda não fechei certamente as origens desse sujeito, mas vamos pensar num comerciante no período colonial, rico, senhor de escravos, senhor de navios, e para o lazer dele, ele decide criar uma casa romana e treinar gladiadores escravos negros para lutar. Que nível de cabeça vocês acham que tem um sujeito como esse, né? Ele é um personagem bem, pelo menos assim, no ideário, né? Eu ainda estou pensando e detalhando a história, mas essa própria megalomania, esse exagero que o personagem tem, eu acho que ele até combina, né, para verossimilhança da narrativa. Alguém que tem muitos meios e é, é, ele está além disso, né? Então, é, é, então essa é a base que eu criei para essa obra. Essa é a minha base. Essa essa é a evolução da minha ideia. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí no chat. Vocês fizeram alguma coisa do tipo agora, acompanhando, tentando pensar? Alguém, alguém quer? Tenho que ver como é que eu vou fazer isso de uma maneira prática, mas eu acho que eu. Alguém quer vir no chat comigo para no áudio aí pra gente conversar, você falar da sua ideia? Alguém topa? E eu jogo board.
Não, a minha ideia é essa. Eu quero que vocês tentem fazer, pensar a partir disso. E aí, nos próximos dias, ou amanhã, ou depois, vocês mergulharem um pouco nesse mapeio da ideia. Vocês observaram que aqui foi um processo de tentar encontrar qual é a história que eu queria contar. Qual era a história que eu queria contar? A gente tinha aquela parada lá dos gladiadores, a gente tinha a parada de uma ficção histórica que é ambientada no Brasil, a gente tinha um contexto de escravidão negra. Então, eu fui fazendo um mapeio de coisas que me instigam de uma maneira muito profunda para que seja um projeto pelo qual eu consiga estar apaixonado e conduzi-lo por bastante tempo. Consiga levar esse projeto por um longo período. E é isso que essa primeira oficina, esse primeiro bate-papo aqui, é isso que eu quero que vocês entendam. Especialmente, eu imagino que se você está vendo isso aqui, você não é um escritor experimentado, ou não domina, ou não escreveu vários livros, ou coisa assim, que você ainda está no percurso de encontrar a sua forma, né, a sua identidade. E aqui eu estou tentando meio que mostrar para vocês um caminho possível para isso, que é tentar encontrar a história que você quer contar. E é muito importante aqui, não a ideia, não a originalidade, não a novidade, mas buscar esse mapa de influências e essas essências narrativas, né, esses símbolos, esses signos que te incomodam, que estão ali martelando, cutucando, para que você possa, de fato, se conectar com essa história e ter um projeto que você consiga levar, um projeto que você possa ser mais longo. Por quê? Porque para você escrever um conto, para você escrever narrativas mais curtas, você consegue fazer ali de maneira mais rápida. Mas para você escrever um romance, a grande dificuldade do romance é você se manter conectado a ele. É você se manter engajado na história. É você se manter desenvolvendo esse projeto. Essa é a grande dificuldade quando você está escrevendo um romance. Então, a minha ideia, né, com essa bate-papo é justamente ajudar você a escolher qual das suas ideias, qual das histórias que você deve ter aí, inúmeras, é a que você quer contar. É mais ou menos isso. Eu não sei se foi alcançado. Alguém quer vir para a live conversar? Quem quer vir para a live conversar? Aí a gente abre, eu posso abrir um outro arquivo e a gente faz esse processo aqui. Né? Precisa também tomar mais uma hora, a gente pode fazer rapidinho. Então, você quer, diga sim. Se vocês não querem, digam não, diga assim, fica para a próxima. Aí a gente faz uma próxima... no próximo encontro, pode ser justamente para eu conversar com alguns de vocês, que vocês fizeram esse processo aí, e aí a gente pode discutir. Não precisa obrigatoriamente, não. Como eu disse, Júnior, isso aqui que a gente fez é justamente isso. É um mapa... Hoje não, Faro. É esse mapeio. Não necessariamente precisa ser um romance. Pode ser uma ideia de livro. Por quê? Por que eu estou falando ideia de livro e por que isso aqui é uma coisa especificamente para livro? É porque a minha ideia com isso aqui é que seja... Não tem problema. Se não rolar agora, a gente pode fazer para depois. Eu tô abrindo a possibilidade aí para o chat. Abrindo para o chat. A ideia disso aqui é justamente você mapear a sua ideia. É você fazer um mapa. É você escolher elementos e combinar esses elementos de uma maneira que faça sentido para contar uma história. Aqui eu estou partindo não de você não ter ideias. Aqui eu estou partindo do fato de que você tem ideias. Você sabe o que você quer contar. Talvez você não saiba de uma maneira organizada.
Talvez você não tenha organizado ainda o pensamento da história que você está querendo construir. E aí é outra coisa. É justamente a ideia aqui, ó. Observa aqui, eu coloquei Gladiador, a série Spartacus, o filme Gladiador do Ridley Scott, o tema de escravidão, o filme Django, especificamente a luta de mandingos, o gênero de ficção histórica, história do Brasil transformada em ficção, ou seja, é um sentimento que eu quero colocar no papel. Escravidão negra no Brasil, dentro de todo esse tema da história do Brasil, é o que mais me apetece. Caminho de casa e essa questão da busca das origens da negritude, né? E esse resgate de cultura negra. Então, tudo isso são elementos. Eu poderia colocar mais coisas que me influenciam, que vão estar aqui. Talvez na construção especificamente de personagem, esse mapa aqui vai aumentando. Um personagem específico, que eu gosto como ele foi construído, né? Elementos, conceitos que eu quero trabalhar. Se eu fosse mas a ideia é justamente isso. É você, poxa, é muito difícil escrever um livro. Por quê? Porque é difícil você se manter conectado com uma obra tão grande, um projeto tão grande. Então, eu tenho que tentar montar a ideia da qual eu vou trabalhar, a ideia da qual eu vou construir. Não esse pensamento que a gente tem passa aqui. Pá, alguém falou uma coisa, você fica ali com aquele pensamento, eu quero escrever uma história de fantasia de escola de magia. Eu morro de vontade de fazer isso. Um dia talvez faça. Não esses pensamentos que vêm passando, que a gente é bombardeado o tempo inteiro porque a gente filmes, séries e está lendo o tempo inteiro, engajado, e a gente recebe estímulo. A ideia é tentar encontrar uma base sólida, né? Solidificar algo que venha, não de um ponto só, mas de vários pontos, para que você possa, né, ficar conectado com essa história. Que você possa, e não só isso, mas também para que você muitas vezes tenha bagagem para escrever essa história. Ou seja, essa é uma narrativa que eu tenho muita munição. Eu tenho muitas influências de onde beber. Eu tenho uma base sólida de onde eu vou pegar inspiração para, né, construir a minha própria história. Perfeito. Por exemplo, você pode fazer um livro de contos dessa forma. Se isso fosse um livro de contos, a minha ideia seria, vamos dizer que eu joguei todas essas informações do jeito que eu joguei aqui. Eu faria a mesma. Na minha opinião, aí assim, é um cara super opinativo. Mas eu tentaria, ao escrever um livro de contos, se eu fosse escrever um livro de contos, ver uma coluna vertebral com a qual eu pudesse unir esses contos. Então, pô, eu tenho várias ideias de conto, mas como eu posso juntá-los? Como eu posso escrever uma obra com vários contos, mas que ela mantenha uma coerência, um sentido dentro de ela tenha uma temática, ela tenha uma linha porque eu acho que ganha mais força o livro dessa forma, né? Você pode simplesmente pegar vários contos seus e juntar, e isso não necessariamente é uma obra que tem uma sinergia e identidade. E a gente, obviamente, tem vários livros de contos assim, né? Grandes autores, essas coletâneas, né, de obra de vida toda. Mas aqui eu tô querendo que a gente pense... Exato, exato. Exato, Leandro. Aqui eu quero que a gente pense em uma obra que seja planejada, uma obra que seja pensada, uma obra que você sabe o que você quer fazer com ela. Pô, eu quero escrever um livro de contos. Eu não consigo escrever narrativas longas, não quero fazer um livro de contos. Mas qual a identidade que eu quero dar para esse livro de contos? Quais são as ideias principais que me angustiam? Qual é a alma que essa obra vai ter, que de alguma forma existe um diálogo, né? Existem caminhos sendo... E se for só para, por exemplo, você pode escrever um livro de contos de uma maneira muito simples. Pô, eu vou escrever 10 contos, esses são os temas, não quero necessariamente que haja uma identidade, uma linha, unidade de pensamento, uma linha estética, daí é muito mais fácil. Assim. Isso aqui só é importante se você quer que exista uma coerência na obra que você está querendo construir, como um todo.
E aí, perguntas, questionamentos, indagações, provocações? Foi 1h30 eu falando aqui, meu povo. Direto. Bora. Agora vocês têm que estar aqui para encerrar. Já que ninguém veio aqui, fica aí o exercício. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa e tal, a gente finalizar. Já tá quase com 2 horas de live, já deve ter. Estamos chegando na meia-noite. A minha parte, né, o conceito que eu tinha para trabalhar, que é o conceito da ideia e de como desenvolver a ideia base para o negócio, eu terminei. Vai ter interesse romance do protagonista? Renan, particularmente, por enquanto, não. O Espartaco, na história da série, né, que eu gosto, ele tem uma esposa, que é uma tira dele, etc. Aqui, especificamente, o laço que eu pensei pro Espartaco, né, e que vai ser meio que o gatilho da trama, não é um interesse amoroso. É, na verdade, tem um filho. Então, tipo, eu não sei, possivelmente vai ter, né, porque as pessoas têm interesses amorosos, eu ainda não pensei especificamente. Eu não tenho certamente isso, eu vou trabalhar quando a gente estiver trabalhando as personagens. Né? Quando a gente for fazer essa parte do trabalho com os personagens, eu vou definir isso. Porque, enfim, a gente está sempre apaixonado, né? Não sei como é que foi a vida de vocês, mas eu não me lembro um dia da minha vida que eu não tivesse apaixonado por alguém. Então, provavelmente, ele vai ter algum interesse amoroso, mas esse interesse amoroso não necessariamente vai ser uma das conflitos principais da narrativa. Diego, assim, eu entendo que você tenha muitas coisas na gaveta e na sua cabeça. Eu não sei se eu dei uma sugestão aqui de como você pensar nessa ideia, né? Porque assim, observe, a gente está começando aqui a concepção só da ideia. A gente vai falar sobre estrutura, a gente vai falar sobre outline, sobre organização, em como a gente vai se planejar para o NaNoWriMo. Esse é o objetivo dessas oficinas daqui por diante. Esses são os objetivos dessa oficina daqui por diante. Hoje eu tentei dar uma ideia de como trabalhar ou de como escolher a ideia. Hoje foi isso. Assim. Então, eu imagino que você tenha muitas coisas na sua gaveta. O exercício que eu quero que você faça é esse exercício que eu fiz. É tentar encontrar essa história que você vai botar para frente. Eu não sou diferente de você nesse sentido, Gê. Não sou diferente de você nesse sentido. Eu tenho 1 milhão de coisas, de histórias na minha cabeça que eu não vou botar para frente. O que eu tentei fazer com essa obra específica, com o Esparta, é encontrar um projeto que eu ache que eu consiga botar para frente. Que eu coloquei elementos dentro dessa narrativa o suficiente para me manter engajado. Eu busquei inquietações das mais antigas, das mais profundas minhas em relação ao meu processo criativo, à criatividade, ao que eu quero contar, para poder construir essa história. Aqui a gente está trabalhando uma coisa muito boba, é quase coach. A gente está trabalhando muito a nossa motivação. É encontrar a história que quer contar. Encontrar uma narrativa que você queira muito contar. E eu digo isso por uma razão bem simples. A chance de você desistir de escrever um romance no meio do caminho é muito grande, porque é muito trabalho. Um romance, que assim, por mais que o desafio seja escrever 50 mil palavras em um mês, não é algo que você escreve rápido. Você pode até escrever um romance mais curtinho, um intervalo de tempo curto e tal, mas provavelmente você vai demorar, mesmo que você seja muito disciplinado, muito organizado, que você vença um NaNoWriMo, 3, 4, 5 meses naquela obra. Você vai deixá-la descansar para depois retornar.
Você talvez não tenha essa história ainda, Diego. Talvez não tenha essa história ainda. Mas talvez se você tentar fazer esse exercício que eu fiz aqui, que é fazer esse mapa de influências, esse mapa de inquietações, e a partir desse mapa de inquietações tentar chegar numa coisa, né, num objeto, talvez você chegue nessa ideia em específico. O propósito o objetivo disso é tentar encontrar essa ideia. É tentar encontrar a ideia. Eu estou dizendo que com isso você nunca vai desistir desse projeto. Ah, esse é o projeto que você vai. Não. Aqui eu estou simplesmente tentando diminuir um fator que é um dos mais comuns quando se trata de pessoas escrevendo livros, que elas desistem. Então, esse exercício de hoje, ele tem como objetivo que você não desista. Que diminua a chance de você desistir. Ou seja, é uma narrativa que ela foi construída tantos pontos de influência seu, você é mais conectado com ela, ou você tem uma conexão mais profunda com ela. E essa sua conexão com ela é o que vai diminuir a chance de você desistir. Porque desistir é a parte essencial de ser um escritor escrevendo livro. Essa é a verdade. Tipo, a gente vai desistir. Desiste de projetos o tempo inteiro. E é normal e vai acontecer. A minha ideia aqui é só tentar... e o segundo ponto, né? Não só ser algo que lhe inquieta e que lhe persegue e que está ali, mas também muitas vezes é algo que você conhece, que você entende, que você domina, que sejam coisas que você gosta, ou seja, você consumiu muita coisa dentro daquele ambiente, ou seja, tem um mapa das influências, né, das coisas que te provocam para essa linha muito maior. Né? Isso também vai lhe facilitar no processo de criar a obra quando chegar no momento de construir a narrativa, de criar a narrativa. Eu vou continuar, assim, provavelmente na próxima live a gente pode... Eu acho que a próxima live, não amanhã, para que vocês possam ter... Hoje é o quê? Quarta-feira? Hoje é quarta, né? Então, tipo, eu vou marcar essa live pro sábado, melhor, pro domingo. E aí dá uns 4 dias para tentar fazer esse exercício de mapeio. E aí, quem quiser participar no domingo, a gente faz a participação no domingo. Eu falei para vocês que eu ia oferecer mentoria individualizada e tal, e olhar os projetos. Eu ainda não me organizei, porque eu estava fazendo editais de literatura. Mas eu ainda vou fazer e eu ainda vou ofertar isso para poder tentar orientar de uma maneira mais direta. Isso não significa que quem não contratar os meus serviços pagos não vai receber uma orientação. Eu vou estar sempre discutindo com vocês aqui na live, sempre chamando, mesmo quem não contratar isso e etc. para participar. Obviamente, se você contratar, aí você vai ter atenção especial da minha pessoa. Mas eu ainda vou definir valores e essas coisas, então nem é esse o nosso foco. E essa oficina, esse processo inteiro, como eu disse, eu quero disponibilizar gratuitamente. Quero que fique aí no canal. E o que eu vou vender vai ser justamente esse meu olhar diretamente, pegar a sua ideia no papel, talvez fazer chamadas individuais e aí a gente sentar numa aula particular para assim, discutir, por exemplo, essa coisa de uma maneira mais direta. Mas, ainda assim, vou estar olhando lá no grupo. Show, Leandro, show. Vamos ver quando é que o Moacir escreve aí. Ele está escrevendo o livro dele, né? Mas se ele escrever até sábado... Se ele escrever essa semana ainda o Moacir, a parte dele dos azuis, já veio para amanhã. Para amanhã, quem quiser... Eu vou chamar no grupo isso, né? Eu vou pedir para a live de amanhã para a gente ler alguns textos de vocês. Eu tenho um material de uma galera que pediu para eu ler. Eu vou pedir permissão para talvez ler aqui na live, né? Provavelmente amanhã a gente vai fazer umas leituras e edições. E aí, no domingo, a gente faz a parte 2 do Ideia, que é ver as ideias de vocês, discutir as ideias de vocês. Pode discutir isso na semana aí no grupo e tal. Mas aí, tipo, quem for fazendo, né, e vou postar lá no grupo e falar sobre isso,
para a gente ir trazendo e discutindo essas ideias. E aí, quando for na segunda ou na terça, aí eu faço, né, um novo tema. E aí a gente já vai partir para pensar a história em si, trazer elementos da história, começar a montar a ideia, que aqui é muito mais uma abstração, né? Provocação que guia nessa uma coisa materializada. A gente vai materializar mais. Talvez os personagens principais e os personagens de enredo. Né? A gente vai agora montar o esqueleto da nossa história. Considerações finais, não minhas, de vocês, coisas que vocês querem ter aí, perguntar, alguma coisa a mais que vocês querem falar para mim. Estou todo ouvidos. Qual o tamanho do delay? É engraçado que eu faço a pergunta e aí a pergunta vai chegar em você. Depois que a pergunta chegar em vocês, vocês vão responder no chat, tem um delay entre. E aí eu nem sei o que está acontecendo. Então, meu povo, já que vocês demoraram aí, então é isso. 2 horas de live hoje. Acho que foi uma oficina interessante. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Né? Divulguem aí para quem está pensando em escrever um livro. Manda aí para os amiguinhos aí essa oficina. Olha essa oficina aqui e tal. Que legal. Para mais gente conhecer e até para mais gente vir aqui pro nosso grupo, né, para nossa comunidade ir crescendo. Foi isso. Encerrar a live. Então até amanhã. Até amanhã. Vou chamar aqui no grupo o texto para a gente poder ler. Mas é isso. O mês vai ser longo, galera. Esse mês a gente vai trabalhar. Vai ficar no ar sim. As lives agora todas, elas vão ser mantidas. Obrigadão aí pela companhia de vocês. Foi massa o bate-papo. Boa noite. Vamos conversar lá no WhatsApp. Causar lá no WhatsApp. Até mais.